Salve galera, professor Fialho aqui, beleza? Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente da que a gente teve nos últimos vídeos, que foram questões mais gramaticais. A gente vai conversar hoje sobre redação, especificamente a redação do Enem. E mais especificamente ainda, as competências por meio das quais a redação de vocês vai ser avaliada. Como funciona então a correção da redação do Enem? Vocês vão produzir o texto de vocês, vai ficar com no máximo 30 linhas, e vocês precisam nessa redação abordar um tema que vai ser uma problemática social. E vocês têm que abordar esse tema, têm que fazer uma análise de causas, consequências, condições em torno do problema. E vocês precisam, esse é o grande diferencial da redação do Enem com relação a outros textos, como a redação da URGS, redação de alguma particular, redação da FUVEST. Na redação do Enem vocês devem apresentar uma proposta para intervir socialmente nesse problema, ou seja, vocês têm que ao longo do texto construir uma argumentação que mostre onde há falhas com relação a esse problema. Por exemplo, se é um tema que traz algo positivo, como já apareceu o tema da lei seca. A lei seca em si não é um problema. Agora, talvez a sua execução tenha problemas, talvez os seus critérios tenham problemas, talvez a fiscalização tenha problemas. Vocês vão apresentar esses problemas e vocês, ao final do texto, vão dar caminhos para intervir nesses problemas pontuais. Se, por outro lado, o tema geral já é um problema, como, por exemplo, a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, aí o tema em si já é um problema, vocês vão mostrar causas, consequências desse problema e caminhos para tentar abordar ou as causas ou as consequências que vocês apresentaram. Esse é o grosso modo, assim seria o resumo do que a redação do Enem pede para vocês. Quanto às competências, a redação do Enem, vocês todos sabem, vale 1000 pontos. A gente tem uma redação que totaliza 1000 pontos, e esses 1000 pontos vão sendo divididos de 200 em 200 para 5 competências da prova. Não é uma correção tão, digamos assim, tabelada quanto a redação da URGS, que a gente vai ver em outros momentos. A redação do URGS, por exemplo, na parte gramatical, vocês vão ver que ela é toda separadinha, toda segmentada. Vocês têm uma parte específica para julgar a pontuação do texto, existe uma parte específica para julgar as questões de regência, concordância, uso de preposição, uso de pronome pessoal e por aí vai. Na redação do Enem, o critério é um pouquinho mais abrangente, digamos assim, por exemplo, em se tratando de gramática. É mais assim, há um domínio da norma culta, não há um domínio da norma culta, certo? A gente tem 5 competências, então, na prova do Enem, e elas vão se distribuir da seguinte forma. A primeira competência vai falar sobre o domínio da norma culta, o domínio da escrita formal. Tá? Cuidado com essa competência. Claro que essa é uma competência que vai tocar muito nas nossas aulas de gramática, obviamente. Mas cuidado para não cair numa bobagem, num erro muito comum, que é achar que porque eles estão cobrando dentro de uma competência o domínio da norma culta, o domínio da escrita formal, achar que vocês precisam demonstrar um uso muito raro da gramática, vocês têm que demonstrar um domínio de palavras muito complexas. Eu costumo brincar, geralmente falando da questão, por exemplo, de usar mesóclise. Eu já vi uma redação nota 1000 que o cara usou mesóclise. Beleza, mas ele não tirou nota 1000 porque usou uma mesóclise. Para quem não lembra, mesóclise é aquela coisa de tipo encontrar losei, que é super raro de utilizar, que provavelmente não vai nem combinar direito com o teu texto. Então, assim, não vale tanto a pena, né, a gente utilizar esse recurso, talvez, assim. Agora a gente pensa, tá, mas eles querem que eu tenha um domínio da norma culta, da escrita formal. Só que, gente, a norma culta é a norma culta do século XXI, a norma culta que a gente utiliza normalmente na nossa vida. Não é uma norma culta especial, raríssima. Então o segredo principal para essa habilidade é escrevam de forma simples, escrevam de forma direta. Por isso é muito comum vocês verem dicas do tipo, não faz frase muito longa na prova do Enem. Quanto mais longa a frase, maior a chance de estar meio truncada, de ter alguns desvios, de uma oração não encaixar muito bem na outra. Então, frases curtas, frases simples, dão conta do recado maravilhosamente bem na redação do Enem. A segunda competência vai abordar 3 pontos, na verdade. A gente pode distribuir a segunda competência da seguinte forma. Tá? Ela vai cobrar de vocês o entendimento do tema, da proposta em si, vai cobrar o domínio da tipologia textual, e vai cobrar de vocês também, na competência 2, a questão de repertório sociocultural. Então, vamos por partes. Tá? A proposta, o domínio da proposta, a compreensão da proposta, isso é fundamental, porque vocês não podem esquecer o seguinte, domínio da proposta é a única coisa que zera. Se vocês não têm nenhum domínio sobre a proposta, se vocês não abordaram o tema, vocês estão fora.
Não só da redação, mas de todo o concurso. E isso não é uma questão do Enem, isso é uma questão do Enem, da URGS, da FUVEST. Gente, sempre a redação é a prova que tem um critério eliminatório, normalmente. E qual é esse critério eliminatório? Vocês não podem fugir ao tema. Como é que eu vou garantir que eu estou abordando a proposta? Como é que eu vou garantir para o meu corretor, né, que eu realmente abordei essa proposta? Vamos nos botar no lugar do corretor, que é um cara que está lendo lá 200 redações no dia. Como é que tu vai já de cara mostrar que tu dominou? Já de cara, tu vai mostrar a proposta. Já na introdução, tu vai utilizar as palavras da proposta, ou talvez uma reescrita, uma paráfrase, mas a proposta vai aparecer na tua introdução para mostrar desde o início, tanto para ele quanto para ti, que tu dominou aquela proposta. Então é fundamental a gente ler o tema quando enxerga ali aquela frase que aparece em negrito, ler muito bem, lembrar das palavrinhas todas que estão aparecendo ali, né? Prestar atenção no sentido de cada uma. Eu gosto de brincar com as palavras que estão aparecendo ali no tema. Como assim brincar com as palavras? Entre aspas, brincar. O que seria isso? É tipo assim, se apareceu manipulação, eu penso que outras palavras têm a ver, a família de palavras, manipulação do comportamento eu posso trocar para comportamento é manipulado, comportamento manipulável, manipular o comportamento, alterar. Que outra palavra eu posso usar além de manipular? Influenciar, persuadir, fazer esse tipo de troca, mexer na frase, alterar o formato original daquela proposta sem alterar o seu sentido, ou seja, parafrasear a proposta para que eu domine plenamente aquilo ali. Se eu consigo mostrar já na minha introdução ou a proposta ipsis literis ou uma paráfrase dessa proposta, provavelmente essa primeira etapa ali dos 200 pontos relativos à competência 2 eu consegui atingir sem muitos problemas. Segundo critério, gente, a tipologia do texto. Agora, o que é a tipologia? A tipologia é o formato básico de organização para atender a uma finalidade específica. Qual é a finalidade de uma redação, não apenas a redação do Enem, mas de uma redação de concurso? Defender um ponto de vista. A defesa de um ponto de vista por meio de argumentos bem embasados. Qual é a estrutura textual que melhor cumpre esse papel? É o que a gente chama de uma dissertação argumentativa. Então, é isso que precisa aparecer na competência 2. Vocês têm que demonstrar que estão utilizando uma estrutura dissertativa. A estrutura dissertativa é aquela clássica, introdução, desenvolvimento, conclusão. Como tem que ficar em torno de 30 linhas, a gente vai tentar fazer ali uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Tem gente que fica muito preocupado com a questão do número de linhas específico para introdução, para desenvolvimento, para conclusão. Aí fica assim, o meu desenvolvimento não pode ser menor do que a introdução, né? É verdade, ele não pode ser menor do que a introdução. Mas por que ele não pode ser menor do que a introdução? Porque o papel do desenvolvimento é um papel mais complexo do que o papel da introdução. Então, mais importante do que a gente pensar no esqueleto, assim, bem físico, tipo o tamanho exato de cada um dos parágrafos, é a funcionalidade de cada um. Então, qual é o papel, qual é a função de cada um dos elementos, certo? Qual é a função da introdução, qual é a função do desenvolvimento, qual é a função da conclusão. Claro, isso é um assunto bem maior do que apenas abordar as competências, então a gente vai ter depois um vídeo, não se preocupem, só para falar sobre o papel de cada um desses membros do nosso texto. Mas agora, já de largada, para entender de que maneira eu mostro que eu dominei essa tipologia, o que é fundamental. Todo o meu texto tem que estar pautado na tese que eu estou querendo mostrar, no ponto de vista que eu estou querendo defender. Eu tenho que tomar cuidado para o meu texto não ser, por exemplo, muito expositivo. O que é um texto muito expositivo? Eu apenas apresento dados, apresento fatos, ou um texto muito narrativo. Eu conto histórias em torno do texto. Não é isso que eu tenho que fazer. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que, então, encarar que o tema é algo a ser analisado. Então, se eu conseguir olhar para o tema, firmar bem o tema, a partir daquilo que eu já mencionei para vocês, a gente faz algumas paráfrases, algumas releituras, reescritas daquele tema, sem alterar o seu sentido. Depois disso eu penso, eu tenho que analisar, eu tenho que trazer análises lógicas sobre esse tema. Quais são as principais análises lógicas que vocês podem trazer? Pensa assim, uma causa e uma consequência daquele tema. Pensa em duas causas para aquele tema e uma consequência. Pensa em condições para que aquilo ocorra. Por exemplo, quando tem um aspecto positivo, quais são as condições para que esse aspecto positivo realmente se manifeste? Talvez aí esteja um bom argumento, né? Tu mostrar que essas condições não estão sendo cumpridas. Então, se nós pensarmos nesses aspectos bem lógicos em cima do tema, a gente garante uma abordagem mais dissertativa e sempre assim, ó, sem medo de defender ponto de vista. Realmente na redação do Enem a gente não usa muito a questão do eu, da subjetividade, mas não significa que vocês não devam marcar claramente um ponto de vista.
Então, cuidado, não contem demais histórias. A questão do, por exemplo, de citações e de botar uma passagem de um livro, de um romance, de um filme, beleza, vocês podem fazer isso, mas não percam muito tempo contando a história, porque senão o texto de vocês vai começar a ter muita passagem que foge do foco, analisar o problema, quanto à causa, quanto à consequência, quanto a condições. Terceiro ponto para essa competência 2, a questão do repertório sociocultural. Repertório sociocultural, trazer outras áreas do conhecimento. E aí é muito importante que vocês tenham em mente outras áreas mesmo, outros conteúdos, né, outras disciplinas. Por que é tão comum usar história, filosofia, sociologia, geopolítica? Porque são áreas muito afins, né? São áreas que tocam muito nos problemas sociais. Valorizem isso. Peguem as aulas, por exemplo, de filosofia, valorizem aquelas teorias que estão aparecendo, mas não pira nessa hora do repertório sociocultural tentar adivinhar o tema e escolher um repertório que vai funcionar muito bem para aquele ali. Pensem em repertórios sobre grandes temas, por exemplo, que repertórios dentro da sociologia ou da filosofia podem ser interessantes para um tema relativo à tecnologia. Quais podem ser interessantes para um tema relativo à liberdade, escolhas do indivíduo. Pensem nesses aspectos. Por exemplo, assim, ó, temas ligados à cultura. No último ano a gente teve um tema ligado à cultura com a questão da democratização do acesso ao cinema. Era um tema ligado à cultura. Eu não precisava ter citações sobre o cinema. Eu podia ter questões sobre indústria cultural, sobre o papel da arte. Tudo isso serviria muito bem. Se eu pensar, por exemplo, na teoria de arte, se eu pensar na questão do papel das vanguardas, tudo isso caberia muito bem ali. E também assim, ó, daqui a pouco tu diz assim, bah, filho, mas é que eu não sou um cara muito de humanas, eu sou mais de exatas. Mano, tem um monte de texto legal que utiliza coisas de exatas também. Pode fazer uma analogia na tua introdução, trazendo uma questão de química, de biologia, de física. Isso já dá um tom legal. Então, o que é interessante para afirmar bem isso aqui? Se eu demonstrar dois repertórios socioculturais bem embasados e principalmente assim, ó, bem atrelados ao tema e ao que eu quero dizer sobre o tema, eu tô garantido aqui. Competência 3. Competência 3 tem a ver com o planejamento do texto de vocês. Seleção de argumentos, organização dos argumentos e hierarquia de argumentos. Tudo em torno de como vocês vão defender o que vocês querem dizer. Então, eu sei muito bem a minha proposta. Eu fiz uma análise dessa proposta para pensar o que eu quero dizer sobre ela. Aí começam a vir os argumentos para embasar isso que vocês querem dizer, essa tese de vocês. Se eu, por exemplo, vou falar sobre a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Eu quero falar sobre esse tema, eu vou pensar assim, bom, em primeiro lugar, então qual é o problema? Manipulação do comportamento do usuário. Não é uma questão de fake news, como muita gente falou, né? É uma questão de que maneira o meu comportamento é manipulado dentro da internet. Se eu pensar em causas, por exemplo, pode ser por uma questão de consumo, que é incentivar um consumo da minha parte. Então eu posso pensar que existe uma manipulação, um controle dos meus dados, tentando me levar para um consumo desenfreado. Já tem uma causa aparecendo para isso aí. Qual é uma consequência dessa manipulação? A consequência pode ser, por exemplo, um consumo acrítico. Eu consumo sem pensar sobre o que eu estou consumindo. E aí sim, se a pessoa está muito afim de falar de fake news, ela pode inserir como um subargumento do argumento da minha tese. Não é uma coisa tão importante assim no texto. O que a pessoa poderia falar relacionado a isso? Se eu sou manipulado, qual é a consequência? Eu vou consumir sem criticidade. E aí eu posso dizer que esse consumo sem criticidade é um consumo tanto de produtos, quanto de opiniões, quanto de textos. Eu posso fazer isso. Tranquilo. Já tenho um texto bem armado. Eu tenho uma causa, existe uma questão de lucro para tentar me levar a um consumo. A consequência é que eu perco a capacidade crítica, e aí eu sou muito facilmente alvo dessas manipulações. Vou pensar em bons repertórios para embasar a questão do capitalismo, a questão do lucro visado pelas empresas. Vou pensar em bons repertórios para ilustrar o consumo sem criticidade. E aí sim a gente poderia colocar, por exemplo, a fake news como um exemplo, como meu repertório para exemplificar com o argumento que eu estou selecionando para exemplificar o consumo sem criticidade. A pessoa absorve informação, absorve notícia e não tem capacidade de avaliar se ela é verdadeira ou não. Vocês veem como tem uma hierarquia? Onde é que a pessoa perderia a nota nessa competência 3? Se ela falasse, por exemplo, de fake news como a coisa mais importante do texto, ou já no começo do desenvolvimento, quando na verdade tem que ser o argumento que eu estou usando para embasar uma tese. A quarta competência
tem a ver com uma palavra muito importante, que é coesão. O que é a coesão? Essa competência 4 ela também é uma competência de gramática. Então, competências 1 e 4 dialogam muito no texto, porque tem a ver com gramática, ou a construção do texto. Mas enquanto a competência 1 tem a ver com o domínio da escrita, domínio da norma, a competência 4 tem a ver com a maneira como eu conecto as ideias no meu texto. Então, são duas coisas importantes na competência 4. De que maneira eu estou conectando as minhas orações, as minhas frases, os meus parágrafos, e aí o uso de conector vai ser muito importante, conector gramatical, conjunções e preposições. Por isso aquela coisa assim de usa um nexo a cada frase, a cada oração. Além de um conector como a conjunção, como a preposição, eu tenho um outro conector textual importante que é a pontuação. Às vezes um ponto e vírgula cumpre um papel de conexão, 2 pontos cumpre muito bem esse papel em alguns momentos. Esse é o primeiro cuidado para a competência 4 funcionar bem. A questão da conexão das ideias por meio dos mecanismos que a língua nos fornece, que a escrita nos fornece. Pontuação, conjunção, preposição. Segundo critério para a competência 4 é evitar repetições desnecessárias no texto. Quais são os mecanismos que a língua nos oferece, que a escrita nos oferece para evitar repetições no texto? Trocar o termo que eu repetiria por um pronome, trocar por um sinônimo, trocar por um equivalente textual, um termo que talvez não seja um sinônimo, mas naquele contexto funciona muito bem. E isso evita que o meu texto fique repetitivo, mas garante também que o leitor consiga compreender que eu estou retomando aquilo que foi dito. Nessa questão da repetição, eu tenho que cuidar, assim, em primeiro lugar, claro, para evitar que ocorram muitas repetições no texto, mas também é preciso garantir que a palavra que eu botei no lugar do termo que eu repetiria realmente está permitindo que o leitor entenda. Então, assim, ó, se eu vou trocar a palavra manipulação por uma outra palavra que eu acho que realmente o leitor vai entender que quer dizer a mesma coisa, eu vou fazer. Agora, se eu achar que não vai ficar tão claro assim, eu posso manter a mesma palavra. Ou eu posso fazer, por exemplo, as paráfrases que eu tinha mencionado antes. Se eu comecei falando em manipulação do comportamento, eu posso falar depois em comportamento manipulado. Eu posso mudar a posição dos termos ali. Manipulação comportamental eu poderia usar, sei lá, coisas do tipo, para poder usar palavras semelhantes, mas não exatamente a mesma. Para recapitular a competência 4, primeiro, conexão entre as ideias, entre as orações, por meio de conjunção, preposição e pontuação, e evitar as repetições por meio de sinônimos, por meio de pronomes, por meio de equivalentes textuais, desde que esses equivalentes textuais não gerem ambiguidades, permitam uma leitura bem clara do nosso texto. E a última competência, para a gente fechar esse vídeo mais introdutório, é a famosa competência 5, que aborda a proposta de intervenção. E essa competência 5 ela é muito específica da prova do Enem. Quando a gente vai produzir uma redação pensando na URGS, pensando na FUVEST, pensando nas particulares, raramente nós precisamos propor uma intervenção. E essa proposta de intervenção tem alguns elementos que devem aparecer. A gente vai dividir, vai fragmentar os 200 pontos em alguns fatores que devem aparecer. Claramente no teu texto, a proposta de intervenção deve ter um agente muito bem definido. Esse agente pode ser a comunidade, um setor específico do governo que vai atuar, pode ser a mídia, podem ser ONGs, mas tem que ter muito claro, tem que haver uma clareza muito grande de quem é o agente. Tem que ter uma ação muito clara, e essa ação é transmitida por meio de um verbo. Fiscalizar, regulamentar, estimular, influenciar, alguma coisa desse tipo vai aparecer. Deve haver uma finalidade clara para essa proposta. O que eu quero atingir a curto prazo ou a médio prazo. Eu estou falando, por exemplo, que eu quero, pegando de novo aquele tema da manipulação, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, em vez de eu falar por que ocorre a manipulação, do tipo qual é o interesse que existe por trás da manipulação, eu poderia falar por que ela é permitida, por que ela ocorre com tanta frequência. Ah, porque não existe uma regulação, não existe uma regulamentação. Aí eu já tenho um caminho para a minha proposta. Se eu falei no texto que o problema se agrava pela falta de fiscalização ou pela falta de uma regulamentação jurídica, o que é que eu posso fazer? Posso dizer que é papel dos órgãos responsáveis regulamentar o uso dos dados dentro da internet. Qual é a finalidade? A finalidade é conter o avanço desse controle de dados. Ah, eu tenho muito claro o que eu estou querendo alcançar com aquilo ali. Então, agente, ação, finalidade, meios. O que seriam os meios? Por meio da internet? É por meio de uma reunião? É por meio de leis? É por meio de projetos específicos? Um aspecto bem concreto para colocar ali. E por último, o último dos fatores é um detalhamento. Bom, esse fator varia um pouco. O que eu posso fazer? Tem gente que costuma utilizar a seguinte lógica. Escolhe um dos outros elementos e detalha um deles. Vocês podem fazer o seguinte.
Vocês podem apresentar uma finalidade a curto prazo e depois trazer uma consequência a médio ou longo prazo. Essa consequência a médio ou longo prazo já serviria como um detalhamento. E aí, se ficou bem marcado no texto de vocês, quem faz, o que vai ser feito, para que aquilo vai ser feito, por meio de que recursos aquilo vai ser feito e qual é a consequência a médio ou longo prazo, a gente garantiu todos os pontos necessários. Beleza, gente? Estão apresentadas então as 5 competências da prova para vocês. Lembrando que a gente vai ter na sequência alguns outros vídeos analisando pontos específicos dessas competências, mas aí já estão os cuidados iniciais para a escrita de vocês. Feito, bons textos, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.